Eu quero fazer uma reflexãozinha com vocês, ok? Uma palavra bem pequenininha, eu acho que vale nós refletirmos e pensarmos um pouco daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Uma das coisas que eu tenho procurado mostrar muito às pessoas é que elas devem ter o cuidado de não estabelecer para si a métrica dos outros, de buscarem entender o que Deus tem para elas. Muitas pessoas não conseguem ser felizes porque não conseguem encontrar o propósito de Deus para a sua vida, para o seu casamento. É gente que veio a esse mundo para viver uma carreira solo e resolve casar. Não era para você casar. Pastor, não me dou bem com ninguém. Essa é uma mensagem para tu. Será que todo mundo é ruim e você é bom? Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser um cavalo, é porque você é um cavalo. Compra uma ferradura. Tem gente que quer divorciar para ser feliz. Também não adianta. Tem nada muito melhor do que isso que se arrumou. As pessoas estão olhando para a vida do outro, imaginando, porque você não sabe os problemas que o outro tem. Aí você imagina, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Isso tem sido um grande desafio para a maioria das pessoas. Ficar de olho no que está acontecendo na vida alheia, canalizar suas forças. Há muito tempo eu venho falando com a igreja sobre melhorar sua qualidade de vida. Foi isso que eu fiz na minha vida. Se você pensa que eu sou rico, você está muito enganado. Aqui deve ter pelo menos umas 100 ou 200 pessoas que têm mais recursos que eu. Mas eu aprendi a ser próspero, que é ter o bastante na maioria das áreas. E isso faz com que as pessoas olhem e digam, nossa, que pastor feliz, até porque eu não choro na sua frente. Mas eu também choro. Para mim também é difícil. Então o que eu tenho visto? A perda da oportunidade que Deus tem concedido a todos. É importante que você entenda que Deus não tem seus privilegiados. Não. Deus não tem um grupinho que Ele resolveu abençoar. Ele dá a oportunidade a todos, mas nem todos são capazes de aproveitar a oportunidade. E às vezes não é de hoje que Ele está dando a oportunidade, não apenas para você, mas para aqueles que antecederam você. Eu acho que essa é a grande questão. Quando seu pai vivia, ou seu avô vivia, o meu provavelmente também vivia. E durante a vida daqueles que já passaram, eles podem ter feito coisas totalmente diferentes. Isso fez com que a próxima geração entrasse com uma vantagem sobre outras pessoas. Não porque Deus tem privilegiados, porque pessoas aproveitaram as oportunidades oferecidas por Deus. Hoje, talvez, a vida financeira de alguém é mais fácil que a sua. Hoje, talvez, o equilíbrio emocional de algumas pessoas seja mais fácil que o seu. Hoje, o casamento de algumas pessoas podem ser mais fácil que os seus. Hoje, filhos de outras pessoas podem ser menos problemáticos que os seus. E o que isso me mostra? Que pessoas estão fazendo coisas diferentes. E quando as pessoas que têm um resultado negativo olham para isso, elas começam a achar que há uma injustiça nesse resultado. Porque eu trabalho tanto e tenho pouco resultado. Por que é que eu faço tanto e tenho poucos resultados? É importante nós entendermos isso, por quê? Porque hoje é muito comum nós estarmos atentos demais ao que está acontecendo na vida dos outros, principalmente nesse momento de rede social tão ativa. Às vezes o número dos outros te irrita. Você fica olhando e fala, poxa, o conteúdo dos outros. Às vezes tem gente que tem um conteúdo 200 vezes pior que o seu. O cara posta um troço, dá 1000 curtidas. Tu posta, dá 3 e uma é sua. Outra é da sua mãe. Não dá raiva, só dá em mim.
Então já faz tempo que eu parei de olhar a vida dos outros e me concentrei na minha, para fazer as coisas acontecerem na minha vida. Então, eu já falei isso aqui, eu quero falar e depois quero usar uma palavrinha que Deus colocou no meu coração. Coloca aí a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Você já vai lembrar desse texto, o que eu tenho usado bastante aqui, tenho aprendido que a repetição é didática. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Pai, que toda distração, que todo embaraço seja repreendido e que as mentes sejam abertas para ouvir e muito mais do que ouvir. Colocar em uso, ó Pai, as ferramentas e aquilo que aprendem de Ti. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma descrição sobre um ambiente que aconteceu com o povo ao sair do Egito. O povo tem 400 anos vivendo sob um regime opressor dominante, um ambiente de escravidão, altamente prejudicial para a mente. Depois de 2, 3 gerações talvez, ou talvez até um pouco mais, filhos, netos e bisnetos, ou pais, filhos, netos e bisnetos, vamos lá, 4 gerações. Nós poderíamos entender que uma mentalidade foi desenvolvida nesse pessoal. Uma mentalidade de escassez, de limitação. Um povo que cresceu vendo tudo isso. Eles não conheciam a liberdade. De repente Deus envia um libertador para ir até o cativeiro e libertar este povo com mão forte. Mas eles não gerenciavam nada. Tudo que eles tinham eram porções oferecidas pelos seus senhores. Eles não precisavam de muita coisa. O que eles precisavam é de alimento, água e abrigo, e para isso trabalhavam. Quando de repente vem uma proposta, vocês vão sair do cativeiro para uma terra de libertação, beleza, é muito legal, mas quem é que vai administrar agora a minha vida? Foi muito legal quando eu migrei de um ambiente, de um funcionário, um operário, um colaborador de uma empresa, e fui mandado embora. Parecia que era algo extremamente agradável, mas era a empresa que pagava a maior parte do meu plano de saúde. O salário estava lá na minha conta todo final de mês. E a partir daquele momento que a liberdade chegou para mim, ela trouxe para mim responsabilidade, obrigações que outrora eu não tinha. E eu confesso que foi muito assustador para mim lidar com a liberdade, com o meu poder de escolha, com aquelas doses que chegavam para mim já com todos os descontos e, com tudo aquilo que a empresa me oferecia. Agora eu não tenho mais. Como é que vai ser tudo isso? A liberdade que algumas pessoas almejam pode ser para elas altamente assustadora quando elas têm que lidar com a responsabilidade da responsabilidade ou com a responsabilidade da liberdade que tiveram. Esse texto que nós lemos, ele diz isso. O que Deus está fazendo? Entrando no Egito. O que Deus quer fazer no Egito? Libertar seu povo. Tirar seu povo de um cativeiro, é verdade. Mas não bastou caminhar muito tempo e a fome veio, a sede veio e a saudade do ambiente altamente limitante tomou de assalto o coração daquele povo, com saudade dos pepinos, com saudade das cebolas, com saudade das facilidades. Me parece que o que Deus quer transmitir com essa mensagem
é que a liberdade é boa. Cristo é o libertador. Ele veio para nos libertar. Mas a liberdade não é boa para todo mundo. Porque quando alguém vai para a libertação com a mente de cativo, essa pessoa vai sofrer demais. Quando alguém sai do Egito e continua com o coração lá, isso vai ser altamente prejudicial. O texto em que lemos, Moisés está dizendo isso. Bota para mim, de novo, 1. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês estejam aptos a prestar atenção. Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Verso 2. Você já ouviu 2 vezes a expressão todos. Todos foram batizados na mesma nuvem, né? Em Moisés, na mesma nuvem, no mar. Verso 3. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Verso 4. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Todos. Todos estão no mesmo culto, todos estão no mesmo deserto, está caindo maná para todos, está passando codornizes para todos, está saindo água da rocha para todos, tem uma nuvem protegendo do sol, todos, tem uma coluna de fogo à noite protegendo do frio, quem? Todos. Todos. Todos estão no mesmo ambiente, no mesmo tempo, ouvindo e vendo as mesmas coisas. Todos. Esse é o Deus justo, o Deus das oportunidades. Porém, o verso 5, ele começa a distinguir o todos. O todos de todo mundo. Ou todo mundo não são todos, ou todos não são todo mundo. Coloque como você quiser. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte de todos. E aqueles cujo qual, certo, Deus não se agradou, eles pereceram no deserto. Saíram do cativeiro para ir para a libertação, mas morreram no caminho. É isso que Paulo está dizendo. A mensagem é: pessoas estão no mesmo culto de quarta-feira, ouvindo a mesma palavra de oferta, ouvimos a mesma palavra de campanha, ouvimos os mesmos louvores, estou aqui diante da mesma palavra para quem? Para todos, mas me parece que, segundo aquela estatística ali, a maior parte das pessoas perecem no processo. A Bíblia, ela é sempre recheada de oportunidades. Você abre o Éden, você vê 2 irmãos fazendo a mesma coisa, porém com um coração diferente. Caim e Abel. A oportunidade de ofertar é para os 2. Mas um é aceito e outro é reprovado. Uma família sai de Belém para peregrinar em Moabe. Uma janela de oportunidade é aberta para 2 mulheres. Uma se chama Ruth, outra se chama Orfa. O que Deus está dizendo para as 2 mulheres? Eu tenho uma mesma oportunidade para vocês. Quando a sogra de vocês saírem de Moabe para ir para Belém, vão com ela. E lá em Belém eu vou abrir uma janela para vocês serem prósperas. Quantas mulheres foram? Quantas? 1. E a outra? Ficou. Mas a oportunidade era para as 2. 2 mulheres engravidam, são prostitutas, mães de meninos, solitárias. Um parto de apenas 3 dias de diferença. O que representa a criança na Bíblia, em algumas aplicações, futuro. O filho é a representação do futuro. 2 mulheres receberam a oportunidade de cuidar de seu futuro. Uma delas se deitou sobre seu futuro e o matou. A outra fez com que seu futuro vivesse. Onde é que está a injustiça nisso? Na morte do bebê? É isso que você quer ver? Você vai olhar um pouco mais à frente e o que você vai ver? 12 discípulos, escuridão para os 12, vento para os 12, 3 horas da manhã aproximadamente para os 12, cansaço para os 12, Jesus aparece para os 12. Quantos homens poderiam andar sobre as águas nessa ocasião?
Quantos? Os dois. Quantos andaram? E por quê? Porque Deus é injusto e deu uma oportunidade para um que não deu para o outro. Não. Se quando Pedro dissesse assim, eu vou sair do barco, André, seu irmão, dissesse, tu não vai sozinho porque eu vou também. Tiago e João, que era sócio dele numa pequena cooperativa de pesca, diria, nós também vamos, vocês não vão sozinhos não. E aí pensa, não sei se Tomé iria, mas a turma podia ser maior. Aí um cara anda sobre as águas e 11 caras ficam olhando. Oh, pelo amor de Deus, você precisa definir na sua vida se você quer ser um espectador de vida alheia ou você quer ser um protagonista das suas próprias histórias. Porque o Deus que você serve é o mesmo de todos nós. Aliás, nós temos duas coisas que nos trazem altamente afinidades. Primeiro, servimos o mesmo Deus. Temos um só Deus, uma só palavra, um só Espírito e os mesmos valores. Outra coisa que nos aproxima, o mesmo adversário. Satanás é o adversário de todos nós. Muitas coisas nos aproximam. Quando eu olho para esse ambiente, o que eu vejo? Eu vejo pessoas escutando a mesma coisa, mas vivendo coisas totalmente opostas. Isso me deixa desconfortável. Há uma oportunidade no Monte da Caveira. O homem está sendo crucificado numa cruz centralizada. Ele é o Salvador. Do seu lado direito vai um ladrão, do esquerdo um outro ladrão. E o Salvador está no meio para salvar quantos ladrões? Os dois. A oportunidade é para os dois. Os dois são salvos? Não. Porque Jesus só poderia salvar um? Não. Ele poderia salvar os dois. As oportunidades precisam ser vistas de uma forma mais clara para a maioria das pessoas. Então deixa eu te mostrar 4 textos aqui para você entender. Porque eu gosto da maneira como Deus permite a humanidade de seus escritores estar na Bíblia, sem comprometer a mensagem. Eu gosto de ver isso porque Deus está sempre no controle. Por isso que você nunca vai ver Deus lutando com o diabo. Nunca. Nunca há batalha entre Deus e o diabo. A batalha é sempre entre o diabo e os anjos de Deus. Porque não há poder para o diabo para enfrentar o nosso Deus. Quando o diabo tiver a suposta batalha com Deus, a batalha é final. Porque aí acabou. Então é importante você entender quem você serve. Você não serve um Deus que enfrenta oposições. Não. Ele tem anjos, ok? Que até quando vão enfrentar o diabo, usam Deus. Eu já vi gente dizendo, não tem problema nenhum, se essa é a sua cultura, fique à vontade. Eu vou pisar na cabeça do diabo. Mas quando um anjo enfrentou o diabo, ele disse assim, o Senhor te repreenda. Olha, ele não falou nada. Ele falou, o diabo falou com você, para a gente acabar com isso o mais rápido possível. Senhor, o diabo. Tem gente que tem dificuldade até para orar. A grande disputa desse mundo espiritual são recipientes. Lugares onde duas forças querem estar e não conseguem estar simultaneamente. Quem é o recipiente? Eu e você. E quem é que está disputando esse recipiente? O bem e o mal. Por que é bem e mal? Porque um é a ausência do outro. Por isso que a representação é luz e trevas. Onde uma chega, a outra tem que ir embora. É ignorância e sabedoria. Chegou uma, a outra tem que ir embora. Quando Deus entra em você, pronto. Entrou, cadê o Satanás? Foi embora, porque não dá para bater duas coisas. Quando o Satanás entra em tu, o que vai? Deus vai embora, porque não dá. Pastor, mas o Satanás entra. No Pedro entrou. Não sei se entra em nós, porque nós somos muito melhor que o Pedro. Certo? O Pedro estava conversando com Jesus e Jesus falou, ô Pedro, você respondeu direitinho. 10 para você. E por que você respondeu direitinho? Porque Deus está dentro de você. Pedro falou, beleza aí, Deus está dentro de mim. Jesus continua conversando com Pedro, já Deus foi embora e o Satanás entrou. E Jesus falou, Pedro, agora o Satanás está aí. Mas Pedro, Deus estava aqui agora mesmo. Pois é, mas o mal entrou. Então a grande disputa é essa. E não ri não, porque nós também somos assim. Ora está Deus, ora está o Satanás. É porque parece que quando eu falo Satanás, eu estou falando de possessão. Nossa. Certo? Como é que é o nome daquele que a menina sobe pela parede?
poltergeist, o exorcista. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando a você que às vezes é um recipiente do Satanás para perturbar sua mulher, para perturbar a família do seu filho, para perturbar seus filhos, para perturbar todo mundo, para perturbar vizinho. Entendeu? Porque é só um canal. Parece que entra um tubo do inferno e entra em nós. É isso aqui, você está entubado. E agora? Agora você faz a vontade do mal. Quem nunca foi usado pelo mal, nem levanta a mão que já vai ser. Se levantar com tanta mentira sua nessa vida. Se você chegou até aqui, quero te agradecer e dizer que Deus tem grandes planos na sua vida. Você já se perguntou por que tantas pessoas leem a Bíblia, mas têm dificuldade de compreender seu verdadeiro significado? A verdade é que uma fé forte não se constrói apenas com emoção, mas também com conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, a falta de entendimento do contexto bíblico nos impede de crescer espiritualmente e defender nossa fé com segurança. Se você deseja aprofundar seu conhecimento das Escrituras, compreender melhor os acontecimentos bíblicos e fortalecer sua caminhada com Deus, existe uma ferramenta que pode ajudar nessa jornada. O Manual Bíblico foi desenvolvido para organizar e facilitar o estudo da palavra, permitindo que você tenha acesso a conteúdos que tornam a leitura da Bíblia mais clara e enriquecedora. Tudo isso com acesso vitalício e disponível no celular, tablet ou computador. Se esse é o momento de crescer no conhecimento de Deus, clique no link da descrição e conheça o Manual Bíblico. Quanto mais conhecemos a palavra, mais preparados estamos para viver e compartilhar a verdade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais mensagens que fortalecem a fé e aproximam você de Deus.